Fala pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer cerveja aí na sua casa, utilizando praticamente utensílios que talvez você já tenha aí na sua cozinha ou que você consiga facilmente emprestado com algum parente ou amigo, de modo que a gente precise comprar somente os insumos necessários para a produção da cerveja, que vão ser o malte, o lúpulo, o fermento e uma garrafa de água mineral, que apesar de você provavelmente ter água aí na sua casa, é muito importante comprar uma garrafa de água mineral, a gente vai utilizar uma garrafa de 10 litros, para poder utilizar uma água que você saiba da procedência, que tem uma garantia de que nela não tem cloro, e também porque a gente vai utilizar o garrafão de água mineral como fermentador. Ele se torna um vasilhame descartável para a gente poder fermentar a nossa cerveja. E aí, se interessou? Então, vem comigo. Olha só, para fazer a nossa cerveja a gente vai precisar de água. Compra um garrafão desses aqui, ó, de 10 litros de água mineral. A gente vai usar a água e também o garrafão para fazer a fermentação. Aí, também a gente vai precisar de malte. Esse aqui é o malte Pilsen. A gente vai fazer uma cerveja Pale Ale. Pode ser um malte Pilsen ou um malte Pale Ale. Aí compra 1,5 kg de malte e pede para moer, tá? Tem que ser malte moído. Fermento. Esse aqui é o fermento US05. E lúpulo. Esse aqui é o lúpulo Cascade. Isso aqui é o que vai de ingrediente: água, malte, lúpulo e fermento. Aqui de materiais, o que a gente vai precisar? De uma panela. Essa panela aqui tem 16 litros, tem que ser maior do que a quantidade de cerveja que a gente vai produzir. Um escorredor de macarrão. Um termômetro alimentício. Ajuda bastante, não é essencial assim, mas ajuda bastante. E um voal. Isso aqui é um tecido. É tipo um tecido eles usam para fazer cortina. Deixa eu ver se dá de focar aqui. Ele é bem fininho. Você compra em loja de tecidos. Esse aqui tem 1 metro por 1 metro. 1 por 1. Vou começar lavando. Aqui, lava bem a panela com detergente. E aí depois a gente vai colocar a água para ferver. O primeiro passo é abrir a garrafa de água mineral, medir 4 litros e colocar eles para ferver. Assim que esses 4 litros de água ferverem, a gente vai acrescentar aqui mais 2 litros de água em temperatura ambiente, sempre utilizando água mineral. Enquanto a gente espera a água ferver, a gente limpa e esteriliza bem a bancada, preferencialmente com álcool, estica o tecido de voal e despeja sobre o tecido o malte que a gente comprou, o malte já moído. Aqui a gente tem 1,5 kg de malte Pilsen moído. E agora a gente vai fechar. Eu vou mostrar para vocês, eu estou só com uma mão aqui, então eu vou fazer primeiro, depois eu filmo. Então, o que a gente tem que fazer é isso aqui, ó, é uma trouxinha de tecido contendo todo o malte. Aí o que eu fiz? Eu fechei aqui, você pode fechar com uma corda. Eu usei aqui essas fitas Hellerman, que ela prende bem. Ó, não pode deixar nenhum espaço aqui em aberto. Só todo o tecido tem que envolver aqui e fechar bem para não escapar o malte ali depois na água quando estiver fervendo. Ó, fica assim. Então agora a gente vai esperar. Qual que é a ideia aqui? A gente vai esperar essa água aqui, esses 4 litros de água ferverem. Aí a gente vai desligar o fogo e acrescentar aqui mais 2 litros de água em temperatura ambiente. A nossa intenção é chegar numa água a uma temperatura entre 67 e 68 graus. Com os nossos 4 litros de água aqui já fervendo, a gente vai desligar o fogo. Vamos pegar os 2 litros em temperatura ambiente que eu já deixei reservado aqui e vamos acrescentar. Vamos misturar bem. Muito bem. Nessa hora, se você tiver um termômetro alimentício, ajuda um pouco. Então a gente vai testar aqui. Se você não tiver, não tem problema, tá? Aí é só seguir para a próxima etapa. Mas se você tiver, vamos conferir. Vamos misturar um pouquinho aqui e ver em que temperatura que a gente chegou. 68 graus. Exatos. É exatamente o que a gente precisa, tá vendo? Essa ideia de ferver 4 litros de água e acrescentar 2 litros de água em temperatura ambiente
geralmente ela dá bem certo. Por isso que você não vai precisar nem do termômetro. Que o termômetro é só para garantia. Se você tiver, é melhor. Então, agora o que a gente faz? A gente pega o voal com o malte, acrescenta aqui dentro. Olha só. Com o fogo desligado, tá, pessoal? Ó, tá desligado. Agora, a gente vai acrescentar aqui. Dá uma boa misturada. Deixa a água infiltrar bem ali no malte. Vou até pegar uma colher aqui para ajudar. Peraí que eu tô só com uma mão aqui, fica um pouco difícil de... Então, mexe um pouco o malte para que a água entre bastante ali dentro do voal e misture bem com o nosso malte. Isso aqui não tem problema se molhar essa parte aqui, tá? Pode molhar. Então, vamos misturar bem. A única coisa que não pode acontecer é o malte vazar para a água, né? Por isso que o nosso voal aqui ele funciona como uma peneira. Tem gente que coloca o malte direto na água e depois peneira ele para separar a água do malte. E tem algumas panelas específicas de cervejeiro que já fazem isso também. Mas para quem não tem o equipamento profissional para fazer, e para quem não quer passar trabalho peneirando depois, essa aqui é a maneira mais prática. Você coloca dentro do voal e está resolvido. Então, fechou. Vamos deixar todo o malte mergulhado na água. Vamos tampar a panela e marcar 1 hora e 30 minutos. Vai ficar aqui com o fogo desligado, aqui nessa água a 68 graus, por 1 hora e 30 minutos, 1 hora e meia. Então, o nosso malte está aqui na etapa de sacarificação já há mais de 1 hora, 1 hora e 10 minutos mais ou menos. Então está faltando 20 minutos para finalizar aqui. E nesse momento aqui, para agilizar, a gente vai pegar uma outra panela e colocar 3,5 litros de água para ferver. Aí depois que esses 3,5 litros de água aqui ferverem, a gente vai acrescentar neles 500 ml de água em temperatura ambiente. Então, os nossos 3,5 litros de água aqui já estão praticamente fervendo, e nesse meio tempo aqui já atingiu o tempo de 1 hora e 30 minutos da etapa de sacarificação, onde o malte fica na água por volta de 68 graus Celsius. Então, tá na hora de a gente tirar. Olha só como é que fica o malte aqui, ó. Na verdade, ali embaixo fica como se fosse um chá. Agora, o próximo passo é a gente deixar essa água, tá vendo essa água toda que está aqui? Ela vai ter que escorrer para a gente não perder nada. Então, é aqui que entra o nosso escorredor de macarrão. A ideia é eu coloquei 2 hastes de ferro que eu tinha ali, você pode usar outra ideia aí, ou colocar simplesmente o próprio escorredor, eu já fiz só com o escorredor também, mas assim facilita. A nossa ideia agora a gente vai colocar o escorredor de macarrão apoiado ali em cima e colocar o malte dentro do voal aqui em cima do escorredor e deixar escorrer toda aquela água para não perder nada, né? Para não perder nem um pouquinho de cerveja. Então a ideia é fazer exatamente isso daqui, ó. Vocês viram? Eu apoiei o escorredor de macarrão em cima dessas 2 hastes, fixei as hastes no escorredor com essas fitinhas Heller, você pode amarrar também, ou simplesmente apoiar o escorredor de macarrão aqui num lado da panela e ficar segurando com a mão do outro lado. Mas assim facilita, principalmente porque eu estou gravando, porque tem 1,5 kg aqui, e ainda tem mais água, né? Então fica bem mais pesado e ficar segurando aqui demora um pouquinho até toda a água escorrer ali, a gente tem que esperar escorrer. Tá bom. E para que serve
essa água aqui, que está quase fervendo. Quando ela ferver, a gente vai acrescentar os outros 500 ml de água que já estão separados aqui. E o que, que a gente vai fazer? A gente vai abrir o malte aqui, a gente vai abrir, pegar essa água e aos poucos ir despejando em cima aqui para tentar aproveitar ainda mais aquilo que ficou aqui no meio aqui que a gente não vai desperdiçar. Então a gente vai, vamos dizer assim, a gente vai lavar o malte para aproveitar ele o máximo. O próximo passo é a nossa água fervendo, vamos desligar o fogo, vamos pegar essa água aqui, que já estava reservada, 500 ml de água, vamos acrescentar aqui nesses 3,5 litros, certo? Vamos misturar, você não precisa medir a temperatura, mas eu quero ver aqui quanto que ficou. Vamos misturar essa água e ver em que temperatura que ela chegou. Certo, ela chegou em 75 graus. Então, agora a gente vai pegar essa água aqui a 75 graus, pode chegar até 77, 80 graus, tá? A gente vai pegar ela e a gente vai lavar o malte. Ó, vamos escorrendo todo o malte daqui. Devagar, com paciência, deixando escorrer tudo lá para dentro da panela. Pronto, agora a gente vai fazer esse mesmo processo com toda essa água aqui, todos esses 4 litros de água que sobraram aqui. Bom, eu terminei de jogar aqueles 4 litros de água aqui em cima do malte. Agora o próximo passo é a gente volta com o voal aqui em cima e espreme o máximo que a gente conseguir para aproveitar bem aqui a água que está dentro desse malte. Pode espremer, aperta, a água vai escorrendo lá embaixo. Tá? Então a gente vai fazer isso daqui. Assim que isso aqui estiver pronto, a gente vai tirar o malte daqui. Vamos colocar ali na pia. Eu já vou mostrar para vocês. Então aqui a gente terminou de espremer bastante o malte. Vamos tirar ele, tá vendo que não vai nada de malte lá para dentro, ó. Fica todo aqui no voal. Só o chá dele, né? Só o suco é que a gente aproveita. Então a gente vai tirar ele, colocar aqui na pia, deixar aqui. Aqui também. Vamos retirar isso. Ó. Aproveitar bem o suco. Deixa aqui para lavar. E aqui, esse aqui vai ser o nosso produto. Esse aqui é o mosto da cerveja. Na verdade é um chá de malte. Provavelmente aqui deve ter uns 7, 8 litros mais ou menos, que a gente vai colocar agora para ferver. Vou ligar aqui o fogo. Vou tampar. E vamos aguardar ferver. Esse malte que sobra aqui, você pode procurar alguma receita na internet. Existem algumas receitas de pão que dá para utilizar ele. Então, essa daqui é a quantidade de lúpulo que a gente vai usar. Vou deixar reservado aqui. Assim que o nosso mosto levantar fervura, a gente vai adicionar o lúpulo e deixar aqui fervendo por 1 hora. Assim que levantar fervura, a gente vai acrescentar o lúpulo, uma colher de lúpulo, uma colher de sopa de lúpulo. A gente vai acrescentar aqui. Pode misturar um pouco. Agora com a tampa entreaberta, ou mesmo sem tampa, a gente vai marcar 1 hora e deixar fervendo. Pode abaixar um pouquinho o fogo. Então, o mosto ficou aqui, fervendo durante 1 hora. Agora a gente vai... Ficou fervendo em fogo baixo. Então agora a gente vai desligar o fogo. Vamos mexer. A gente pode mexer bem. Isso aqui serve para
para todas as partículas sólidas que tiverem aqui, elas vão se depositar, vão se reunir no centro e se depositar no fundo, né? Vão decantar. Agora a gente vai deixar o mosto resfriar. Isso aqui, quando se tem um equipamento profissional, eles usam o que a gente chama de chiller, que é um equipamento que passa água fria por dentro, ela é colocada aqui dentro, uma serpentina com água fria, e vai resfriando o mosto. Como a gente não tem isso em casa, não vai ter isso em casa, a gente tem duas opções. Nós podemos aguardar, resfriar naturalmente, até chegar numa temperatura em que seja possível colocar dentro da nossa garrafa aqui de água de 10 litros, que a gente tem que ter reservado, tá? Não vai jogar fora, guarda ela porque a gente vai precisar. Ou então a gente pode colocar essa panela aqui dentro de eu vou usar essa bacia, uma bacia um pouquinho maior do que o fundo da panela. Eu vou colocar a panela aqui dentro, vou colocar um pouquinho de água fria. Deixa encher um pouquinho com água. E na realidade o que eu vou fazer é deixar a panela em banho-maria para ajudar a resfriar mais rápido. Então basicamente o que eu vou fazer é isso aqui, ó, colocar a panela dentro de uma bacia com água em banho-maria para ajudar a resfriar mais rápido. Então a gente vai aguardar isso aqui chegar praticamente em temperatura ambiente para poder passar aqui para dentro. Na hora de a gente passar o mosto daqui para cá, a gente vai usar uma peneira também para que não passe nenhuma partícula maior. Aqui, se você quiser fazer com que resfrie mais rápido, você pode fazer assim, ó. Eu deixei a bacia um pouco inclinada para dentro da cuba e deixei a água circulando, a água gelada circulando, aí a água escorre para cá, ó. A água chega a sair até morna daqui. Isso vai fazer com que o mosto resfrie e chegue na temperatura ambiente bem mais rápido. Agora o mosto ficou em banho-maria por uns 15 ou 20 minutos e a temperatura dele baixou para 41 graus. Então agora a gente já pode transferir todo esse conteúdo aqui para dentro da garrafa PET, para essa garrafa PET aqui de 10 litros. Vou colocar um funil aqui em cima, uma peneira, e vou transferir todo o conteúdo do mosto para dentro da garrafa para depois a gente poder fermentar. A partir desse momento é importante esterilizar bem todas as coisas que forem entrar em contato com o mosto, porque a partir de agora ele não vai mais ser fervido, então se tiver qualquer bactéria aqui pode contaminar. Então, antes de colocar o termômetro ali dentro para medir, eu esterilizei ele com álcool 70. Aqui eu vou, apesar de ter vindo água potável aqui dentro, eu vou colocar álcool 70 aqui dentro também, vou esterilizar antes de passar. Tudo que for entrar em contato com o mosto agora tem que ser esterilizado, tá? Então aqui vai ser assim, ó. Eu esterilizei um funil. Primeiro esterilizei a garrafa, óbvio. Depois o funil e a peneira. Vou colocar aqui em cima. E agora eu vou pegar algum recipiente, uma canequinha, alguma coisa, e vou derrubando, vou pegando esse líquido daqui do mosto, derrubando aqui dentro. Aqui, se você tiver um pedacinho daquele tecido de voal, se tiver sobrado, é até interessante colocar aqui em cima para ajudar ainda mais a filtrar, porque talvez só a peneira não seja o suficiente. Vai dar certo também só com a peneira, mas se tiver um pouquinho de tecido de voal vai facilitar. Aqui eu vou pegar com uma caneca, também esterilizada, tá? A gente vai pegar e vai derrubar aqui dentro. Pronto. Vai ser assim. Agora eu vou utilizar as duas mãos aqui para parar de gravar. Gente, eu comecei tirando com a caneca e depois eu acabei virando a própria panela aqui. No começo sai praticamente só o líquido, tá? E no final é que fica essa parte aqui, ó, que é mais espessa. Eu já joguei um pouquinho fora ali.
que sobra na panela é isso aqui, ó. Tá? Aí para não desperdiçar eu vou coar, mas não precisa forçar muito não, deixa só saindo assim, ó. Que nem esse aqui já deu o que tinha que dar. Eu vou colocar o restinho lá, cuida para não precisa apertar aqui com colher, nada, para não passar nada para dentro do nosso mosto. Pronto, pessoal. Aí, agora eu passei todo o líquido que estava na panela, passei ele para cá, ele estava a 41 graus Celsius, então já não tem mais problema para a garrafa PET. Agora a gente vai tampar com a tampa normal, deixar fechadinho aqui e aguardar por algumas horas até isso aqui atingir a temperatura ambiente, para aí então a gente adicionar o fermento, e aí eu vou falar com vocês sobre como que se faz a fermentação. Vou falar com vocês sobre essa pecinha aqui, ó, chama Airlock. Eu peguei uma tampa, eu já tinha uma de outra garrafa, você pode usar a mesma, tá? Como é que isso aqui eu comprei, tem para vender no Mercado Livre, chama Airlock. Essa pecinha aqui ela tem a função de não deixar o ar externo entrar aqui na garrafa enquanto estiver ocorrendo a fermentação, porque isso não pode acontecer. O gás carbônico vai ter que sair daqui e o ar não vai poder entrar. Então você ter essa opção de comprar essa pecinha aqui e fazer essa adaptação. Eu fiz um furo, fiz um furinho aqui, ó, encaixei ela e vedei bem com cola quente, para não deixar o ar passar aqui pelas laterais. Se você puder, tiver como comprar isso aqui, facilita bastante o trabalho. Se não, tem a outra opção, que você pode comprar no material de construção uma mangueira de nível, essa aqui pedreiro usa. Aí você faz um furinho na tampa aqui, coloca a mangueira de nível por aqui, desse mesmo jeito, coloca ela passando aqui. Não pode encostar aqui no líquido, tá? Deixa só um pouquinho assim aqui para dentro a mangueira. E aí veda bem com cola quente, igual eu fiz aqui. Veda a mangueira de nível aqui. E aí, o que você vai fazer? Essa ponta aqui, vai sair a mangueira aqui, você vai colocar ela num copo com água. Deixa ela mergulhada num copo com água. Vai fazer exatamente a mesma função que isso daqui. O mosto ficou aqui descansando por 2 horas. Eu deixei ele dentro da própria panela que eu tinha utilizado para fazer a fervura e eu coloquei água gelada aqui, água fria, de modo que ele chegasse em temperatura ambiente mais rápido, né? Para não precisar deixar de um dia para o outro, eu fiz assim. Agora a gente vai tirar ele daqui. Colocar ele aqui dentro da cuba. Certo. A gente vai chacoalhar bem ele para que bastante ar se misture com o mosto da cerveja, com esse chá do malte que a gente produziu aqui. Então eu vou chacoalhar, não consigo chacoalhar com uma mão só, por isso estou falando. Depois eu vou mostrar para vocês como vai formar uma espuma aqui em cima. Depois de feito isso, lembrando que tem que estar em temperatura ambiente, tá? Não pode estar muito quente, senão vai matar a levedura se a gente jogar ela aqui dentro e o mosto estiver numa temperatura alta. A gente vai acrescentar mais ou menos 5 gramas do fermento S05. Aqui, ó, você pode ver que essa embalagem aqui ela tem 11,5 gramas e ela fermenta aqui, ó, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui no meu dedo, de 20 a 30 litros, certo? Então a gente vai acrescentar 5 gramas, mais 4,6 gramas, 5 gramas. Eu vou utilizar aqui uma balança de precisão para poder pesar isso aqui, até porque eu tenho um pouquinho de fermento aqui, do mesmo fermento que tinha sobrado ali de outra leva que eu fiz. Mas se você não tiver uma balança de precisão, eu sei que não é todo mundo que tem, você pode mais ou menos dividir no olho essa embalagem aqui, utiliza metade dela, utiliza metade e deixa metade para uma outra leva. Tá? Eu fiz várias vezes assim, não tinha balança de precisão antes, agora que eu tenho eu vou usar, óbvio, né? Mas quando eu não tinha, eu fazia utilizando metade, mais ou menos no olho, sempre deu certo, tá? Não tem problema, o fermento é uma coisa que se você colocar mais ou menos, não vai influenciar tanto assim. A fermentação talvez demore um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? Mas não vai estragar a sua cerveja, tá? Não se preocupa com isso. Então agora, é importante lembrar que a gente tem que esterilizar bem, tá? Essa parte é bem
crucial que esteriliza tudo. Esteriliza a bancada de trabalho, esteriliza a balança, esteriliza o exterior do pacote, as mãos, a tesoura que você usar para cortar, esteriliza tudo, porque qualquer organismo que tem aqui que possa contaminar vai estragar tudo, tá? Então agora eu vou chacoalhar isso aqui bem e depois eu volto para mostrar para vocês. Ó, chacoalhei bem o mosto e olha só como ficou, que espuma linda que forma. Já parece até a cerveja, né? Mas ainda não. Ainda não é a nossa cerveja. Olha só. Bom, agora eu vou pesar o fermento, 5 gramas de fermento, e a gente vai acrescentar aqui e esperar ele, deixar ele paradinho aqui uns 30 minutos até hidratar. Eu pesei aqui, ó, 5 gramas, vocês viram ali, a balança desligou bem na hora, né? Mas 5 gramas de fermento, olha como ele é. Tá vendo? Bem parecido com o fermento de pão, né? Um pouquinho menor. Tá aqui, ó, a embalagem, bem esterilizada. Essa embalagem ela pode ser guardada na geladeira, tá? Tem um prazo de validade aqui na frente, ó. O prazo de validade é abril de 2023. Dentro desse prazo, você pode deixar na geladeira e reutilizar. Aqui eu esqueci de mostrar antes, ó, tem a temperatura de trabalho. De 12 a 25 graus. Eu tinha falado 22 graus, né? Mas esse fermento ele suporta até 25 graus Celsius, tá? Aqui o ideal, que é entre 15 e 22. Não, desfocou. Calma. Bom, enfim, desfocou, não tá pegando foco aqui, mas é isso aí, ó. O fermento ele suporta entre 12 e 25 graus Celsius, mas a temperatura ideal de trabalho dele é entre 15 e 22 graus. Agora a gente vai acrescentar o fermento aqui no mosto. Vamos abrir aqui. Só jogar ali. Cuidar para não cair nada fora. Eu vou desligar para conseguir colocar esse restinho que ficou aqui no pote, tá? Mas ali, ó, já dá de ver o fermento ali dentro. Agora você tem que deixar ele ali paradinho, ele vai se hidratar sozinho, não pode mais mexer agora, tá? Tem que deixar uma meia hora parado, o mosto parado para o próprio fermento que ele tá aqui, ele tá desidratado, ele vai se reidratar no mosto e vai começar a consumir os açúcares ali de dentro e transformá-los em álcool. A partir de agora que o fermento foi introduzido no mosto, é bom evitar de se tampar de novo com essa tampa aqui, tá? Porque agora o fermento ele vai começar a consumir os açúcares do mosto, transformando-os em álcool e também liberando gás carbônico. E esse gás ele vai ter que sair por algum lugar, por isso que se a gente tampar, corre-se o risco de explodir até mesmo essa garrafa aqui. Então a gente já começa a utilizar essa válvula airlock. Essa válvula aqui, ela vai um pouquinho de água dentro. Com uma mão aqui fica bem difícil, mas deixa eu tentar colocar aqui. Só um pouquinho de água. Foi demais. Ó, vai assim, deixa eu fechar aqui para não ficar desperdiçando água. Só um pouquinho de água, tá? Isso aqui já faz com que o ar que está fora não entra mais na garrafa. Então, somente o ar que está aqui dentro é que vai sair. Então, agora a gente já tampa com isso daqui. Beleza? Se você não tiver essa válvula airlock, aí pode fazer daquela outra forma que eu falei. Você pode colocar uma mangueirinha daqui, nessa tampa, coloca uma mangueirinha e coloca essa mangueirinha saindo dentro de um copo com água. Beleza? Ó, a gente vai deixar agora o mosto aqui, o fermento ali, ó. Agora o fermento vai se hidratar. E a partir de agora, assim que ele se hidratar, nós vamos sacudir um pouquinho, não com muita violência, tá bom? Só mexe um pouquinho para misturar bem. E pode levar para um lugar na sua casa que tem um lugar um pouco mais frio, assim, que tem uma temperatura aí entre 12 e 25 graus, mas preferencialmente entre 15 e 22 graus, tá?
Aqui no sul do Brasil, eu estou fazendo essa cerveja durante o inverno. Hoje o dia está 20 graus, então eu não vou precisar de controle de temperatura. Se você mora numa região onde faz mais calor, faz acima de 25 graus, ou de repente você vai fazer a cerveja durante o verão, aí você vai precisar talvez de um controle de temperatura, não necessariamente uma geladeira. Tem uma forma de fazer um controle de temperatura que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha só, eu peguei uma caixa térmica grande, se eu não me engano ela tem 46 litros, coloquei uma caixa de leite com água congelada, você pode colocar uma garrafa PET também, com água congelada, essas de 2 litros, e deixei aqui fechadinho. Olha só, olha aqui, tá vendo? Tá marcando 9 graus, tá frio até demais. Lembra que eu li ali que o fermento, a temperatura ideal dele é acima de 15? Então aqui para mim, isso aqui não serve, fica frio demais. Aqui hoje o dia está 20 graus, mas com essa configuração aqui eu conseguiria atingir 9 graus. Então eu não posso usar isso, eu coloquei aqui só para mostrar para vocês. Se você mora numa região onde faz mais calor, ou se está fazendo a cerveja, mesmo aqui no sul, mas durante o verão, quando faz acima de 25 graus, então você pode fazer isso daqui, que com certeza a sua temperatura vai baixar ali abaixo de 20 graus, vai ficar em torno de 15 graus, 16 graus, e vai dar muito certo, tá? Isso aqui é uma ideia bastante legal. Para não estragar a tampa da própria caixa de isopor, eu comprei isso aqui, ó, numa papelaria, é um isopor que eu comprei, aí você coloca em cima, e aqui ele tem a abertura para a saída da mangueirinha do ar, ou no meu caso aqui, para a saída do airlock, que vai ficar aqui para cima. Eu boto a garrafa ali dentro, cabe certinho e funciona muito bem.